Olá! Vamos então para a parte final da Idade Média, né? Na última aula vimos, né, que houve uma grande redução demográfica na Europa devido à peste bubônica, né? Cerca de 30% da população europeia morreu. E os trabalhadores rurais que conseguiram escapar da doença para manter a sobrevivência dos seus senhores em níveis elevados foram super explorados, né? Então, já tinha havido uma fuga, né, de camponeses para as cidades, agora a peste bubônica matando aí muitos trabalhadores. Então, a superexploração. Então, a consequência imediata disso foram as revoltas camponesas ocorridas no século XIV, que se espalharam por vários cantos da Europa. Então, no feudalismo, né, havia aquele domínio do senhor feudal. Agora, diante dessas crises todas, né, dessas transformações, os camponeses, então, resolveram enfrentar seus senhores, né? Então, as revoltas na Inglaterra, na França, são as mais famosas. São bons exemplos do clima tenso que desorganizou a produção agrícola, diminuiu o fornecimento de alimentos e aumentou o custo de vida. Então, reparem que é uma crise atrás de outra crise, né? Agora nós temos as revoltas dos camponeses, né? Contra os senhores feudais, né? A nobreza. Bem, então apesar dessas revoltas servis terem sido duramente reprimidas, né? Então, se a gente for analisar, né? Os nobres, né? Vão castigar esses camponeses, vão reagir e os camponeses vão ser duramente reprimidos. Mas o mundo feudal não foi mais o mesmo. Ou seja, a nobreza percebeu que revoltas aconteciam seguidas e a nobreza estava enfraquecida, né, diante de tanta crise. Então, o mundo feudal vai, né, se transformar mais ainda, né? Então, a nobreza, estamento social tão cioso do seu poder e prestígio, né, constitui agora um grupo atemorizado, né? Então, o, essa nobreza enfraquecida vai começar a se aproximar do rei, né? O rei faz parte da nobreza, mas por que o rei vai ser escolhido? Além de estar no topo da hierarquia, né, da nobreza. É porque o rei, nessa época, já tem o apoio da burguesia, né? Então, e a burguesia paga impostos, apoia o rei. Então, a nobreza começa a ceder o poder que ela tem para o rei. Então, o medo de novas e violentas sublevações pairava no ar e poderia pôr em risco o ordenamento social e econômico sobre o qual se assentava a riqueza dos nobres, né? Que era a terra. Né? Então, a nobreza estava acuada. E se aquele bando de camponeses sem terra, né, saem vitoriosos? Né? É uma preocupação. Então, a nobreza quer manter a sua riqueza, que é a terra. Então, certamente por isso, as obrigações dos servos foram paulatinamente suavizadas. Então, aos poucos, lentamente, isso é realmente, né, coisa de 100, 200 anos, né, mas aos poucos, né, essas obrigações vão sendo suavizadas. Só para dar um exemplo, vamos lembrar que as obrigações servis só acabaram na França lá na Revolução Francesa, 1789. Então, por isso que essa paulatinamente suavizadas realmente aos poucos a nobreza vai cedendo aí. Então, eles continuaram sendo explorados pelos seus senhores, mas a intensidade da exploração diminuiu. Bem, outro acontecimento que colaborou para a crise do sistema feudal foi a longa guerra entre ingleses e franceses, entre os anos de 1337 e 1453. Então, na verdade, durou mais de 100 anos. Né? Então, a Guerra dos 100 Anos envolveu a nobreza feudal inglesa
e os senhores feudais da França. Então, a Guerra dos 100 Anos ela é um fator decisivo para o fim da Idade Média, né? Então, vamos tentar entender ela. Dois fatores foram responsáveis pelo conflito. A disputa pela riquíssima região do Flandres, célebre pelas suas feiras, e o problema da sucessão do trono francês. Vamos se concentrar nessa sucessão do trono francês, né? A região de Flandres depois não vai ficar nem com a Inglaterra nem com a França, ela vai dar origem à Bélgica, à Holanda. Então, havia dois candidatos ao trono francês. Um membro da família de Valois, de nome Filipe, né, francês, e o outro era o próprio rei da Inglaterra, o Eduardo III. Mas por que o rei da Inglaterra era herdeiro, né? Fazia parte. Vamos lembrar que naquela época a princesa de um país casava com o príncipe do outro, né? Então as famílias reais na Europa, um era parente do outro, né? Bem, então com a escolha de Filipe, o rei da Inglaterra reagiu, iniciando a guerra e durou mais de 100 anos, né? Período entremeado por momentos de tréguas e lutas, né? Então a guerra não durou exatamente, né, 100 anos, aí, 116 anos. Então, houve períodos de trégua, de chá com bolo. Bem, a personalidade que mais se destacou nesse conflito foi uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc, que dizia ouvir a voz de Deus, a voz de Santa Catarina de Siena, né? Exortando a lutar ao lado dos soldados franceses. Então, o fato é que ela tinha em torno de 16 anos, ela se apresentou ao rei da França e, segundo a lenda, a história, né, sei lá o que se conta, né, o rei ficou desconfiado, daí fez um jogo, né, se ela soubesse de um segredo que só o rei sabia, o rei ia acreditar nela. E aí ela se reuniu com o rei, em particular, e contou o segredo para o rei, e o rei ficou convencido. Bem, o fato é que ela era conhecida como a Virgem de Lorena, né? E ela não vai lutar no exército francês, ela vai segurar a bandeira da França e comandar, né, os soldados franceses. Isso com 16 anos. Né? E aí, então ela participou de várias batalhas vitoriosas, libertando algumas regiões do domínio inglês. Né? Então, ela vai ter um papel decisivo. Né? Joana d'Arc, ela é muito venerada hoje na França, porque a França estava perdendo a guerra. E ela cria a ideia do nacionalismo francês. Né? Você é francês, lute pela França. Né? No entanto, ela acabou sendo acusada de heresia e foi condenada à morte na fogueira. Né? Então, o que aconteceu com ela? Havia um grupo de franceses, né, os borgonheses, que apoiavam os ingleses. Eles acabaram capturando a Joana d'Arc, entregando para os ingleses. Eles armaram um tribunal com um bispo lá, acusando ela de bruxaria, de heresia. E aí ela acabou condenada à fogueira com 19 anos de idade. Né? Então, a guerra foi concluída em 1453. Reparem, essa data é a mesma da queda de Constantinopla, né? Marca o fim da Idade Média, né? Então, com a vitória francesa. E teve efeitos importantes. E se fosse o contrário, né? E se a Inglaterra tivesse ganhado? Se a Inglaterra tivesse ganhado, quem sabe a França seria um território inglês. E a França católica poderia ser uma França protestante. Ia mudar totalmente a história. Bem, mas o fato é o seguinte, a França ganhou e olha que consequências, né? Que vão marcar esse fim da Idade Média. Né? Estamos finalmente acabando ela. Fragilizou a nobreza, pois muitos deles morreram ou voltaram arruinados do conflito. Né? Então, a nobreza ficou mais enfraquecida ainda, aí, e o rei mais fortalecido. Então, olha aqui, ó. Então, esse fato fortaleceu a autoridade do rei
e despertou o sentimento nacional. Então, é daqui que nasce a França, né? Aqui que nasce a Inglaterra. Então, nada como uma guerra contra o estrangeiro para galvanizar os sentimentos e os esforços de um povo. Então, graças a ela, surgiu a França, surgiu a Inglaterra, né? Então, em síntese, né, então para nós fecharmos aí tudo, fecharmos os 1000 anos da Idade Média, né? Então, as mudanças processadas na Europa ao longo da Baixa Idade Média. Então vamos rapidamente lembrar, são 1000 anos. A primeira parte, a Alta Idade Média, começou com as invasões bárbaras, né? Quem se lembra das minhas primeiras aulas, né? As invasões bárbaras, e o auge da Alta Idade Média é o feudalismo. E a Baixa Idade Média é marcada pela crise do feudalismo, começa com as cruzadas, e agora nós temos a peste, as revoltas camponesas, nós temos a Guerra dos 100 Anos. Então, a Baixa Idade Média. Então, as crises vivenciadas no século XIV abalaram de forma aguda a estrutura feudal, propiciando o surgimento de novos modelos, novos pensamentos que irão originar o homem moderno. Né? Então, aqui embaixo nós temos a queda de Constantinopla, 1453. Né? Tem até uma série interessante no Netflix sobre isso. Né? Os turcos dominam Constantinopla e essa data foi escolhida como o final da Idade Média. Né? É uma data didática, né? Escolhida. Mas, na verdade, esse é um processo lento, né, de transformações. Né? Por exemplo, voltando à Idade Média, a partir do momento que as cidades crescem, a vida urbana renasce, surgem novas ideias, que é o Renascimento, né, que vai ser o Renascimento. Né? Então, na verdade, essa passagem da Idade Média, do mundo medieval para o mundo moderno, é um processo lento, que durou 200, 300 anos. Né? E a queda de Constantinopla, né, na mão dos turcos, foi escolhida como uma data, digamos assim, simbólica. Né? E é claro que ela vai influenciar, porque com a queda de Constantinopla, né, os turcos tomam, que vão chamar Constantinopla de Istambul, né, eles vão impedir o comércio pelo Oriente, né, e aí vai ter as grandes navegações. Então, não é uma data qualquer, né? Então, é uma data com muito simbolismo, mas a mudança de pensamento foi muito lenta. E aqui um filme, né, para nós assistirmos, Joana d'Arc, né? Então, quem puder assistir, um filme bem interessante.